Bom, pessoal, na questão número 1, é solicitado que vocês determinem o NOx de alguns elementos químicos que compõem esses compostos, tá? Para fazer esse tipo de atividade, vocês devem estar cientes daquelas regrinhas de NOx que eu passei lá no resumo, né? Que nas videoaulas também são comentadas. Na letra A, ele quer o NOx do carbono. Se ele quer que você descubra o NOx do carbono, você vai chamar ele de X. O que vocês têm que ter em mente, pessoal? Nesse caso aqui, eu tenho uma molécula composta por dois elementos químicos. Se eu quero descobrir o carbono, significa que eu tenho que saber o valor do oxigênio. E se vocês forem buscar lá naquela tabelinha que eu passei, vocês vão ver que o NOx do oxigênio é fixo. Ele vale -2, tá? Porque ele é um calcogênio. Olha, essa molécula é uma molécula neutra, então significa que a soma dos NOx tem que ser igual a zero. A gente usa essa regrinha para determinar esse X. Eu somo o NOx do carbono mais o NOx do oxigênio e no final isso tem que ser igual a zero. Só que algo que vocês têm que considerar é o seguinte. Tá vendo que aqui na parte inferior, em alguns átomos eu tenho numerozinhos que eu chamo de índice? Esses índices multiplicam o NOx. No caso aqui do carbono, tá omitido. Então, significa que eu só tenho 1. Então, eu vou fazer 1 vezes X, tá? Mais, do oxigênio aqui eu tenho 2. Aí, eu multiplico pelo NOx dele, que é -2. E isso vai ser igual a zero. 1 vezes x, x. Agora aqui, ó, meninos, atentem-se ao jogo de sinal. Mais vezes menos, menos. 2 vezes 2, 4. Então, x menos 4, que é igual a zero. Passo o x para o segundo membro, menos 4, passa mais 4. Então, o NOx do carbono nesse composto vale mais 4. Pessoal, nesse conteúdo de eletroquímica, nós utilizamos sinal, tá? Então, não esqueça desse sinalzinho. E lembre-se sempre o seguinte, numa molécula, num composto, eu tenho átomo eletropositivo e o eletronegativo. Então, se aqui é negativo, consequentemente, esse que eu vou achar aqui tem que ser positivo. Então, vocês já podem ir pela lógica, tá? Na letra B, nós temos um composto um pouco maior, né? O ácido fosfórico aqui, que é composto de 3 elementos químicos. E ele já solicitou que a gente determine o NOx do fósforo, que é o P. Então, significa o quê? Que eu tenho que saber o do hidrogênio e do oxigênio. Se vocês forem buscar lá na tabelinha, o hidrogênio, o NOx dele é -1. Ele está lá no grupo 1A, né, dos metais alcalinos. E o oxigênio, como nós já fizemos aí no exercício anterior, é -2. Aí nós vamos fazer a mesma regrinha, multiplicar a quantidade vezes o NOx. Então, aqui no hidrogênio, vai ficar 3 vezes mais 1. O do fósforo não tem nada embaixo, então significa que é 1, tá? Então, vai ficar 1 vezes X. O do oxigênio aqui, que é o último, são 4 vezes o NOx dele, que é -2. E isso é igual a zero. 3 vezes mais 1, mais 3. 1 vezes x, x. Aqui, ó, mais vezes menos, menos 4 vezes 2, então -8, que é igual a zero. Já resolvendo aqui para facilitar, ó, vou deixar o x. Se eu tenho mais 3 menos 8, vai dar -5, né? Sinais opostos, subtrai e dá o sinal do maior, que é igual a zero. Isolo o x, -5 passa para o segundo membro, mais 5. Pessoal, eu fiz o cálculo aqui devagar, etapa por etapa, mas quem tem facilidade de fazer direto, né, de fazer essa multiplicação um pouco mais rápido, não tem problema. Vamos para a letra C. A diferença da letra C, pessoal, é que observem que aqui, ó,
você tem um menos 2 no finalzinho. É porque esse composto é um íon. Então, quando você fizer a soma, você não vai fazer igual a letra A e B, que a gente somou tudo e igualou a zero. Nós vamos igualar a essa carga. Essa é a diferença, tá? Ele quer saber aqui o NOx do cromo, tá dito lá na letra C. O do oxigênio, nós sabemos que vale menos 2. Então, cuidado, é só uma coincidência esses dois valores aqui estarem iguais, tá? Aí, vamos lá. O cromo aqui eu só tenho 1. Então, vai ficar 1 vezes X. Oxigênio são 4. Então, vai ficar 4 vezes o NOx do oxigênio, que é menos 2, que é igual a carga desse composto, que também é menos 2. 1 vezes x, x. Mais 4 vezes menos 2, menos 8, que é igual a menos 2. X é igual, olha, esse menos 8 vai passar para o segundo membro, mais 8. Repetindo aqui o menos 2. Então, mais 8 menos 2, nós temos o quê? Mais 6. Então, esse é o valor do NOx do cromo.